Oi, amores! Eu sou a Vivian do Ateliê Vivian Silva e hoje eu vim ensinar para vocês um pano de prato lindo, maravilhoso para você fazer e vender muito nesta Páscoa, que é esse modelinho aqui, ó, com o babadinho. Olha que lindo que fica o nosso pano de prato. No nosso site você encontra as opções de barrados, um barrado mais lindo que o outro. Aqui na descrição tem o link para o nosso site, ou então quem quiser pode ir até a loja física e ver pessoalmente. São eu acho que tem mais de 10 opções de tipos de barrados, tá? E cada painel de barrado vem 10, então dá para você produzir muito para essa Páscoa e sair vendendo os panos de pratos mais lindos. Então, ó, hoje nós vamos aprender a fazer esse babadinho aqui, tá? E numa aula anterior de Natal, eu já ensinei a fazer um outro modelinho um pouco mais básico, que você pode adaptar, é só mudar o tecidinho, né? Que lá eu fiz o vídeo com o de Natal, é só você mudar pro de Páscoa, tá certo? Vamos pra aula? Vem aprender! Na nossa aula de hoje, eu vou ensinar você a fazer esse pano de prato maravilhoso. Aproveitei que a Páscoa está chegando e fiz no tema de Páscoa, mas você pode fazer no tema que você quiser. Lembrando que esses tecidos são lá da nossa loja e você acha o link aqui na descrição do vídeo. Aproveitem, meninas, a Páscoa é uma época muito boa para se vender e Páscoa vende muito. Para esse pano de prato, você vai precisar da sacaria, tá? A minha tem 50 por 75, né? Porque aqui ela tá dobrada. Você vai precisar do tecidinho principal, esse aqui eu usei o de barrado de Páscoa, como eu comentei com vocês. Ele tem 50 por 14 centímetros. O tecido para fazer o babado, se você quiser fazer um babadinho mais franzido, é só você aumentar o tamanho desse tecido, tá? Esse daqui eu usei 20 por 90 de comprimento. Então, se você quiser, Vivian, eu quero mais babado. Então, você pode colocar 1,10, 1,20, quanto você quiser franzir para poder fazer o babado, tá certo? Nessa opção, eu usei um acabamentinho aqui da mesma cor do tecido onde eu vou fazer o franzido. Esse tecido tem 50 por 4 centímetros. Mas aí você pode escolher se você quiser colocar mais esse acabamentinho ou se você quiser já finalizar com a cianinha. A cianinha ela tem 50 centímetros de comprimento aqui para fazer essa peça, tá certo? Então esses são os materiais. Como vocês podem ver, é pouco material e uma peça fácil, gostosa de fazer e que agora e todo ano, pano de prato sempre vende muito. Então vamos para a aula. A primeira coisa que nós vamos fazer é dar acabamento na lateral do tecido que nós vamos franzir. Então, você vai abrir, vincar esse tecido para poder fazer esse acabamento aqui, porque na hora que finalizar, isso já tá feito, fica mais fácil, tá? Então, dobrei, vinquei e agora eu vou passar um pezinho de costura para poder juntar esses dois lados e poder fazer o acabamento. Então, já fiz isso de um lado, você vai fazer esse processo igualzinho do outro, tá? Então, abri o meu tecido, vinquei para poder dar o acabamento, vou dobrar e passar uma costurinha. Esse franzido que nós vamos fazer aqui pro pano de prato, você pode fazer de várias formas, tá? Tem gente que gosta de franzir a mão, alinhavar a mão e depois pregando no pano de prato. Como nós temos a máquina, eu já vou fazer isso na máquina. Você vai aumentar o seu ponto, deixar ele mais largo possível, tá? Esse é o jeito que eu acho mais fácil de fazer, mas aí o babadinho pro franzido você pode escolher o jeito que você deseja e gosta mais. Vou puxar um bom pedaço de linha, então aumentei o ponto ao máximo, deixei um bom pedaço de linha aqui para depois eu conseguir franzir e você vai passar uma costura, não muito na beiradinha, mas também menos que um pé de máquina, sem retrocesso.
Desse lado também vou deixar um bom pedaço de linha. Olha como ficou, um ponto bem largo. Agora, pra franzir, é fácil, porém tem que ser uma coisa feita com paciência pra não desmanchar essa costura, tá? Você vai separar as linhas. Opa. Peraí, deixa eu pegar aqui que fica mais fácil. Vou separar as linhas. E uma delas você vai vir puxando, ó, por isso que não pode ter o retrocesso, tá? Senão você não consegue puxar essa linha. Então, com toda a paciência e calma, um exercício de paciência pra vocês. Você vai vir puxando e franzindo esse tecido. Quem quiser, pode também puxar, ó, do outro lado, tá? Por isso que eu deixo os dois lados bem grandes, com bastante sobra de linha, que você pode fazer também do outro lado, um pouquinho desse processo. Então, pega um lado e vem puxando, vem franzindo. Você vai franzir esse tecido até ele ficar na largura do seu pano de prato. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, ele ainda tá bem... sobrando bastante, então você vem e franze mais um pouquinho, e aí você vai deixar da largura exata do seu pano de prato. Tem que ter paciência, gente, porque senão essa linha estoura, e aí você tem que começar tudo de novo. Chegou no tamanho que eu preciso, tá? E aí, o que eu vou fazer? Dá um nozinho nessa ponta, pra não perder o tamanho que você quer, né? Não perder o franzido. Pode dar uns 2, 3 nozinhos, tá? Corto esse excesso de linha. Tá exatamente do tamanho do meu pano de prato. E vou dar um nozinho do outro lado também. Deixa eu diminuir aqui a linha que fica mais fácil. Também corto esse excesso. Tá vendo que alguns pedacinhos estão mais franzidos que outros? Então, o que eu faço? Agora eu venho ajeitando para tentar deixar mais ou menos tudo igual o franzido, né? Deixar por igual o nosso tecido de babado. Senão fica muito franzido de um lado e pouco do outro, e aí acaba ficando feio o nosso pano de prato. Então, ó, ajeitei, procurei deixar mais ou menos tudo igual. Deixa eu puxar mais um pouquinho pra cá, que aqui tá menos ainda. Pronto. E agora, nós já vamos costurar essa parte no nosso pano de prato. Então, você vai pegar o seu pano de prato do lado avesso, tá? Ó, ele já tá com bainha. Você vai passar uma costura aqui, com paciência, tá? Vou colocar, ó, beiradinha com beiradinha. Não vou fazer aquele acabamento assim agora, é só na beiradinha mesmo. E com paciência você vem passando uma costura, tá? Pode ser um ponto um pouquinho mais largo também. Pronto, já costuramos o nosso barrado, né? Uma costurinha de segurança aqui no nosso pano de prato. Então, agora nós vamos fazer a segunda parte, que é a parte do barrado. Primeiro, vamos costurar a cianinha aqui nesse acabamento. Já voltei o meu ponto ao tamanho normal. Eu uso geralmente entre 3 e 3,5 de largura. Então, já costurei aqui a cianinha e vou costurar no barrado agora, na parte de cima do barrado, tá? Agora, vou lá no ferro e vou vincar isso aqui.
Fui no ferro, já vinquei, já aproveitei para passar, para ele já ficar vincadinho. E agora nós vamos costurar o barrado no nosso pano de prato. Então, do lado avesso do pano de prato, onde eu já costurei o barrado, você vai pegar o tecido estampado, colocar no avesso também, ó, virado para baixo. Aqui na beiradinha, você vai dobrar, abraçar o tecido, tanto a sacaria quanto o tecido de babado, e vai passar um pezinho de máquina aqui, um pezinho normal, tá? E desse outro lado, você vai fazer a mesma coisa, abraça todo o seu tecido. Pronto, já costuramos o nosso tecido de barrado, agora é só virar pro outro lado. Olha que lindo que tá ficando. Eu gosto de ir no ferro pra vincar e depois alfinetar, eu acho que fica mais fácil, tá? Então, aqui como que você vai fazer? Puxa todo o seu barrado, né, o seu babado pra baixo, a beiradinha você joga o acabamento pra dentro, deixa bem rente ao tecido do pano de prato e vem alfinetando tudo isso aqui pra gente poder passar a costura pra finalizar. Já fui lá no ferro, passei, vinquei todas as laterais e agora vamos passar a costurinha pra segurar esse barrado na nossa sacaria, tá? Então, você vai começar por uma lateral. Sempre começa por um lugar que não esteja muito grosso, que não tenha muito tecido. Principalmente se a sua máquina não for uma máquina industrial, tá? Pra você não ter problema no começo dessa costura. Então, na beiradinha, só passar a costura agora em toda a volta. Lembra sempre de colocar a sua etiqueta, a sua marca, para identificar os seus trabalhos e também já faz uma propaganda, já fica aí uma propaganda sua. Passei essa primeira costura em toda a volta do nosso trabalho e agora eu vou passar nessa divisão aqui entre os tecidos e o tecido de acabamento, para poder segurar mais esses tecidos na nossa sacaria. Corto todo o excesso, tiro os alfinetes e tá pronto o nosso pano de prato com babado. É uma opção maravilhosa para você fazer, oferecer e vender agora. Aproveitem a época de Páscoa, porque vende muito para presentear, para as pessoas enfeitarem a casa. E lembrem de espiar lá o nosso site, que nós temos várias opções de barrados de Páscoa e outros temas também. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida, podem comentar aqui que eu respondo. Compartilhem e até a próxima aula.